Olá, eu sou Natália de Oliveira, da área de comunicações do FBDE Nexion Consulting. Esta é mais uma palestra do programa de densidade e atividades compartilhadas, que oferecemos e produzimos regularmente para as empresas que assessoramos e demais empresas que nos acompanham. Nós, do FBDE Nexion, agradecemos a sua atenção e esperamos que este vídeo acrescente mais conhecimento ao seu dia a dia. Design é uma disciplina do conhecimento. Da mesma forma que a engenharia, que a arquitetura, que a economia, que a administração, design é uma disciplina do conhecimento humano. O que o design aborda é fundamentalmente a concepção de objetos, como por exemplo uma cadeira, uma garrafa, uma mesa, um computador, um mobiliário qualquer, uma luz, uma lâmpada, um ar-condicionado, ou imagens, que pode ser, por exemplo, a capa de uma revista, um cartaz, uma letra, uma marca. Então, resumindo, o design é a matéria que estuda a concepção de produtos e de imagens, sempre olhando para o ponto de vista industrial, sempre olhando sob o ponto de vista econômico. Então é a concepção de produtos e imagens para serem reproduzidas em escala econômica e industrial. Isso faz com que o design, por exemplo, seja diferente do artesanato, que é feito, também faz os objetos, também faz imagens, mas em escala menor, em escala do trabalho humano. E também difere o design das artes plásticas, por exemplo, que o artista faz uma peça única, que é um quadro ou uma escultura. O design não tem essa lógica. A lógica do design é a produção econômica, é a produção em escala de objetos e de imagens. Se fôssemos fazer uma analogia, o design concebe produtos e imagens, assim como a arquitetura concebe casas e construções. Então, o design é isso. Como a empresa adota o design, é como se ela abrisse um portal da inovação. É como se ela abrisse dentro da sua cabeça uma inserção voltada para a inovação. O design permite com que a empresa se aproxime dos seus consumidores, aproxime dos seus clientes, entenda melhor o que esse cliente ou esse consumidor quer. Também permite com que a empresa produza produtos a custos mais satisfatórios e muito mais próximos do que esse consumidor quer. Isso faz com que a empresa fique mais vibrante, mais próxima, mais perene, mais lucrativa. Hoje em dia, não há empresa no mundo vitoriosa, empresa marca mundial, que não tenha o design inserido na sua atividade. Então, se você pergunta o que a Apple faz design. Se você pergunta o que a Hyundai vende design. Se você pergunta o que a HP faz, a Coca-Cola faz, o que eles fazem hoje é vender uma forma de comportamento, um tipo de objeto, um estilo e assim por diante. Tudo isso é feito pelo design. Então, incorporar o design na estratégia da empresa é como se você abrisse um portal para a inovação de produtos e de negócios. O design ele está dentro da atividade de marketing. Se nós entendemos o marketing como a atividade que cria e conquista e mantém clientes e consumidores para uma empresa, o design é uma ferramenta poderosa do marketing para realizar a sua missão. O design é que vai ajudar o marketing a ter a sua marca, ter a sua estratégia de marca bem resolvida, ao mesmo tempo que é o design que vai resolver e vai ajudar o marketing a ter um bom produto, um produto bem colocado no mercado e assim por diante. Então, design e marketing foram feitos um para o outro. Da mesma forma que o marketing precisa da propaganda ou da comunicação para propagar as suas ideias, os seus produtos, a sua marca, ele precisa do design para conceber os seus produtos e a sua marca. Então, design e marketing estão diretamente relacionados. O design é uma matéria transversal. É uma matéria que abrange muitos tipos de produtos e muitas manifestações, e cada dia que passa aumenta o número de manifestações do design.
Nós poderíamos dizer que o design, a matéria clássica do design é o design de produto. Quando nós pensamos um mobiliário, uma mesa, uma cadeira, um sofá, um abajur, nós estamos de alguma maneira pensando em design. Mesma forma nós estamos pensando na moda, na roupa, na vestimenta, nós estamos pensando em design. Então o design de produto é o mais clássico deles. Entretanto, tem outras variáveis. Você tem o design gráfico. O design gráfico é muito importante, porque é através do design gráfico que você cria soluções de marca, identidade visual, as tipologias, o uso das cores, o uso de símbolos e assim por diante. Além do design gráfico, de design de produtos, que já são bastante abrangentes, tem algumas especialidades, como você pode falar, por exemplo, o design de embalagem. Exatamente porque o design de embalagem é o design mais conhecido, o mais utilizado no Brasil e no mundo é o design para se criar embalagens de produtos. Mistura materiais, tecnologia e comunicação gráfica. Tem outras vertentes mais recentes, como por exemplo o web design, que é criar a comunicação que está na internet, ou que estão nos sites, nos blogs e assim por diante. Tudo isso tem técnica, tudo isso tem um jeito específico de ser feito, de ser planejado, para que ele possa dar o resultado que você quer. O design é uma manifestação humana. Apesar da gente falar em inglês e parecer que é uma coisa que só existe em país desenvolvido, país central, mas na verdade é uma atividade humana, é uma expressão da cultura de uma determinada sociedade. Então o design sempre vai existir. Se nós estivermos uma época que o homem passava as noites desenhando bisontes e fogueiras nas cavernas, e depois ele passou a desenhar caravelas, e depois ele pintou quadros, e depois ele criou máquinas. Tudo isso tem design, tem concepção atrás. Da mesma maneira, a tecnologia que nós trabalhamos hoje tende a evoluir, e tende a evoluir também a maneira com que o homem se expressa através dela. Então, o design ele está intimamente ligado com a história da humanidade. Só não haverá futuro no design se não houver futuro da humanidade. Uma coisa está ligada com a outra. Mas a pergunta fundamental que serve para as empresas é saber o seguinte: qual é o futuro que nós queremos? Então, na hora de você planejar o seu futuro, o design ajuda a planejar o seu futuro. Então, por exemplo, hoje em dia discutimos muito a respeito do meio ambiente. Na hora de projetar um produto, projetar a sua marca, na hora de você projetar as suas atividades empresariais, há que se considerar a questão do meio ambiente. Não há mais como não considerar o meio ambiente. E o design é uma ferramenta muito poderosa para selecionar processos, para selecionar materiais, para selecionar a questão do descarte dos materiais e mesmo da comunicação de serviços. Que tipo de linguagem você tem que adotar para que a sua empresa demonstre aos seus consumidores e ao seu mercado que é uma empresa responsável, que é uma empresa que tem um capital reputacional interessante sob o ponto de vista do meio ambiente. Então, futuro e design estão intimamente ligados uma coisa com a outra. Então, a pergunta para a empresa é: qual é o futuro que nós estamos construindo para nós? Qual é o futuro que nós queremos? E aí vem o design como a ferramenta para ajudar a construir esse futuro. Bom, nós já citamos as principais marcas, né, como marcas, as principais marcas como marcas que se utilizam do design. Né? Hoje as grandes companhias do mundo se utilizam no design para alavancar seus negócios e descobrir mercados. Mas vamos falar um pouco mais assim, próximo de um empresário, de uma empresa brasileira. A Confederação Nacional das Indústrias fez uma pesquisa, há questão de alguns anos atrás, a respeito da aplicação do uso do design na indústria brasileira. Ainda não são muitas empresas que utilizam, é verdade. Fizeram uma amostra e constataram que somente 20%, em torno de 20%, utilizavam o design nos seus produtos, nos seus negócios. Entretanto, dos 20% que utilizam ou que utilizaram o design, 85% conseguiram aumentar as vendas. Então significa que o índice de sucesso da utilização de design é muito alto. Desses 85% de casos de sucesso nas vendas através do uso do design,
40% deles conseguiram reduzir os custos. Quando você trabalha com o conceito de design na sua estratégia de negócios dentro da sua empresa, você tem mais controle daquilo que você quer passar para o mercado. Você tem mais controle daquilo que o seu produto e a sua marca pode representar para os seus clientes e consumidores. E não necessariamente para o mercado de produtos de consumo. Mesmo mercados chamados B2B, ou empresa a empresa, ou mesmo serviços, você consegue controlar melhor essa informação para o mercado, porque através do design você projeta os seus interesses. O que eu quero passar para o meu consumidor? Que tipo de ideia eu quero veicular para ele? O que eu quero que ele perceba no meu produto? Qual é a qualidade percebida que eu quero que ele tenha? Então, quando você adota o design, você tem um controle melhor dessas informações que são vitais para o seu sucesso. Entretanto, quando você não adota nada de design, as soluções podem parecer um pouco ao acaso. Nem sempre você sabe por que você fez sucesso. Você pode acertar um produto, 2 produtos, pode até acertar sua marca, mas você não sabe por quê. Então você não controla o que está acontecendo com o seu mercado, o que está acontecendo com o seu produto. Hoje em dia, é muito fácil você ver uma empresa que tem design e uma empresa que não tem design. É só olhar para o site dela. É só você olhar para o cartão de visita dela. É só você olhar para o produto, para a embalagem que ela está com ele no mercado. Até o caminhão, até a recepção da fábrica demonstra se a empresa pensa design ou não pensa design. Ou seja, na medida que a atividade está em volta dela existem variáveis que fazem com que ela se apresente da melhor forma possível, mais ela encanta seus consumidores, seus clientes e assim por diante. Quem não cria esse encantamento, quem não cria essa mágica, não tem design. E se ele não tem design, o risco é não ter futuro. O design é uma atividade que está relacionada com o marketing da empresa. Mas ele faz um grande favor ao marketing, porque é ele que conversa com os engenheiros. Então, na hora que o design vai conversar com os engenheiros, ele está levando a percepção do mercado e a percepção dos clientes e consumidores para que esses engenheiros o ajudem a chegar no resultado. A variável preço, a variável custo, passa a ser tratada pelo design como uma variável estética. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que quando o design vai trabalhar a questão custo, ele trabalha sob o ponto de vista do mercado. É aí que ele arranja soluções como a troca de materiais, substituição de materiais, eliminação de processos, ganha na logística, ou você pode fazer uma coisa empilhada, uma coisa que economize espaços, você pode fazer substituições de equipamentos, máquinas, etc., que tragam redução de custos para dentro da empresa. A grande mágica do design, inclusive, é você conseguir, às vezes, mudar o portfólio de produtos de uma empresa sem necessariamente alterar a tecnologia. E através da mudança do portfólio, você conseguir reduções de custos. São muitos exemplos que nós tivemos a oportunidade de viver. E aonde a área que o design mais mexe na questão é quando você trabalha com materiais novos ou quando você mexe na questão da distribuição ou da logística, ou seja, da ocupação de espaços. Então, montagem, desmontagens, produtos menores ou produtos que possam facilitar os empilhamentos e assim por diante. E hoje logística é uma coisa muito cara. Enfim, o design tem um impacto direto nas soluções de custo de processo industrial, olhando sob o prisma do mercado. Distribuição. Vamos falar, por exemplo, uma área que custa muito dinheiro para as empresas e às vezes ela não presta muita atenção. As embalagens. Normalmente, quando se fala de embalagem, tem muito dinheiro envolvido. O que acontecia? Precisamos reduzir o custo das nossas embalagens. Qual foi a atitude da indústria? Começou a mexer na especificação do material. E ela foi reduzindo a especificação do material para torná-lo mais barato. Na medida que ela foi tomando essa atitude, ela chegou a um ponto que a embalagem já não cumpria sua função técnica. Ela não conseguia empilhar, ela perdia o produto, a carga não chegava, ela começou a ter problemas no ponto de venda, porque o próprio lojista não queria expor aquele produto, porque ele caía, desmanchava, etc. Então a solução estaria em repensar a embalagem, repensar os seus materiais. No primeiro momento, a embalagem subiu de preço.
Mas no segundo momento, a área da fábrica diminuiu, o espaço dentro do caminhão melhorou e as vendas lá na gôndola cresceram. Então a lógica do design é acertar esse compasso entre o produto que está sendo feito e o mercado, e usando a engenharia e a lógica da produção como um fator de redução de custos e assim por diante. Água. Qual a diferença de uma água para outra sob o ponto de vista do consumidor? Você pode falar que uma água tem um pouco mais de sais minerais, uma água é um pouco mais sparkling, né, com um pouco de gás, outra sem gás, mas água é água. Todas as águas praticamente são muito parecidas entre si. Então como é que você faz para diferenciar essa água? Você vai usar a sua embalagem, então você faz uma embalagem diferenciada para a água. Mas você pode ir além disso, você pode entender aonde o consumidor bebe água, em que momento ele bebe água. Aí você não faz mais água para beber, você faz água para um comportamento. Então você faz uma garrafa de água para que ele possa beber na academia, quando ele faz ginástica. Você faz uma garrafa de água para que ele possa beber quando estiver no restaurante ou quiser dar um jantar em casa. Você faz uma água para que ele possa colocar na geladeira para atender o dia a dia. Então a embalagem, que é fruto absolutamente do design, modifica até a própria distribuição e a segmentação de um produto que é igual para todo mundo. Então, como é que esse caso que estou citando, que é o caso da água cristal, ele mostra exatamente o poder que o design tem em criar mercados. Onde não havia nada, passou a existir uma água que atendia um determinado consumidor que queria beber água naquele momento. Então é o design trabalhando para segmentação de mercado. A empresa tinha um bom produto vendido mundialmente, inclusive, era exportado, mas a embalagem imitava o campeão de vendas, imitava o líder. Enquanto ele não incomodou o líder, ele continuou fazendo aquela embalagem que imitava o líder, até que um dia ele incomodou o líder. Aí o líder gentilmente pediu para que ele trocasse as suas embalagens. Qual a embalagem que ele iria fazer? Ao aplicar os conceitos de design, de criar cores, simbologias, estratégias de comunicação através daquele rótulo, através daquela embalagem, ele acabou criando uma embalagem única, que só ele poderia ter. E nessa hora, o que aconteceu? Ele incomodou muito mais o líder, porque ele adquiriu personalidade própria que ele controlava. Ele deixou de ser um imitador e passou a ser um protagonista do mercado, o que muda completamente. E esse foi o caso do Café Pelé. Existem muitos outros casos de grandes fabricantes e de pequenos fabricantes que mostram que as atividades do design modificam muito o panorama de negócios. E o que é mais interessante, não são investimentos substanciais. Não reside aí o seu maior investimento. Muitas vezes o investimento na distribuição, na comunicação ou mesmo na tecnologia são infinitamente maiores e mais dispendiosos do que o investimento no trabalho de inteligência e de design. A pesquisa junto ao consumidor é a informação fundamental para o design, é a matéria-prima do design, é a informação sobre o consumidor. As grandes marcas, as grandes empresas, hoje praticamente mantêm laboratórios constantes, frequentemente testando suas inovações, seus produtos e avaliando a sua qualidade, sua funcionalidade junto a grupos de consumidores. São laboratórios muito conhecidos, que existem espalhados pelo mundo inteiro, das grandes marcas testando o tempo todo o seu produto junto aos seus consumidores. Algumas, entretanto, não são todos que têm. Tem algumas empresas que não têm esse investimento ou por uma questão de dimensão, não fazem esse investimento na pesquisa para avaliar o resultado do design do seu produto. E muitas vezes faz a mudança sem levar em consideração as informações do consumidor.
é muito recomendável para quem vai fazer uma mudança de embalagem ou de produto ou de marca, perceber o que acontece no seu consumidor. Um cliente nos chamou para fazer uma alteração na sua embalagem e ele pediu para que nós fizéssemos a alteração, mas a última coisa que nós podíamos mexer era um desenho de uma montanha que simbolizava, sei lá, alguma coisa importante para esse cliente. Ela não podia mexer naquela montanha. Ele alegava que essa montanha era muito reconhecida pelos consumidores, que essa montanha já existia há mais de 10 anos nas suas embalagens e que isso era a coisa mais importante que tinha para a empresa. É o que nós chamamos na área de brand equity, que é uma palavra que quer dizer qual era o valor da marca, qual era o sinal que aquela marca tinha que era tão valoroso. Segundo esse nosso cliente, era a montanha. Nós conseguimos convencê-lo a perguntar ao consumidor e fizemos uma pesquisa. E o resultado foi surpreendente, porque quando perguntamos ao consumidor qual é o símbolo que você vê nesse rótulo, em nenhum caso foi citado a montanha. E quando nós perguntamos para ele, você está vendo, qual dos elementos você acha mais importante? Dos elementos que você está vendo, qual é o mais importante? Montanha. O consumidor falava, que montanha? Então, quer dizer, o consumidor, muitas vezes, nós achamos que o consumidor pensa alguma coisa e nós não sabemos o que ele pensa. Nos produtos de consumo que disputam gôndola de supermercado, é uma batalha frequente a gente saber a hora de mudar uma embalagem e a hora de não mudar a embalagem. É uma luta frequente isso. É uma decisão complexa que você tem que tomar, na verdade. Então, há um caminho natural das marcas se tornarem cada vez mais iguais. Aí a necessidade que você passa a sentir, a empresa passa a sentir, de que é necessário mudar a sua embalagem. Comunicar a mudança de uma embalagem é outro grande desafio. Nem sempre você tem verbas de comunicação, o seu produto não permite com que você aposte numa propaganda mais extensiva visando o consumidor que você vai mudar. O fator surpresa é fundamental. Você tem que entrar com a embalagem e quebrar o concorrente, né? Dar um susto no seu concorrente com um novo produto, conseguir mais espaço de venda e assim por diante. Então, a mudança de uma embalagem é uma das táticas mais complexas que tem de substituição e o design está envolvido e trabalhando juntamente com o marketing, com a área comercial para poder fazer essas mudanças. Tem que se tomar muito cuidado. Se o produto é um produto que tem muita memorização, ou seja, muito lembrado, é muito requisitado, as mudanças têm que ser muito cuidadosas para que você não sofra uma descontinuidade. Ou seja, que ninguém lembre mais de você e não localize mais você. Mesmo assim, existem produtos que são muito antigos, mas que já não têm mais importância para o consumidor. Então é melhor você trocar tudo de uma vez, porque ninguém mais lembra de você. E se você tem um lançamento, às vezes você está um pouco mais confortável para fazer uma inovação, exatamente porque você não tem uma lembrança. Então são situações bastante complexas. Tem uma embalagem muito antiga que eles foram fazer, que era uma embalagem, que eu me permito não citar a marca, mas era uma embalagem que tinha uma tribo de índios desenhada nessa embalagem, muito antiga. E aí ela é uma embalagem que estava no inconsciente coletivo já das pessoas, de tanto tempo que ela existe, de tanta importância que ela tinha na vida cotidiana de todo mundo. E precisava mudar a embalagem. Então o jeito de mudar a embalagem foi ir matando um índio de cada vez. Então sumia um índio, durante um ano, outro ano sumia um índio, até que um dia não tinha mais índio. Quer dizer, aí conseguiu-se chegar numa situação que aquela embalagem mudou. Isso acontece muito. Ou seja, pequenos refinamentos que você acaba nem percebendo que aquilo aconteceu. Uma das estratégias mais vitoriosas do mercado brasileiro nesse sentido é a embalagem do Omo. O Omo mudou demais ao longo dos anos, mas o consumidor dificilmente percebia a mudança. Percebia sim que alguma coisa estava nova, mas ele sempre reconhecia a marca Omo nas prateleiras. E isso é uma estratégia de design cuidadosamente planejada atrás do produto. Bom, o conceito de design ele
para você implantar o design na sua empresa, o primeiro caminho é você entender que vai mexer na estratégia dos seus negócios. Então, o design faz parte da estratégia de negócios, faz parte da estratégia de marketing. Então, é um momento de mudança. Você tem que entender que essa mudança é necessária e você vai evoluir com ela. O primeiro passo, talvez, é avaliar os seus produtos e as suas marcas. Perguntar para você mesmo quando que foram criados esses produtos. Perguntar para você mesmo quando que foi criada essa marca. Em que circunstâncias eles foram criados. Perguntar para você mesmo quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Olhar para a sua concorrência. Se a concorrência está mais... Olha para a sua concorrência. Verifique se eles são mais modernos ou meio diferenciados. O que anda acontecendo pela imagem simples dos produtos. Pela imagem do seu site, pela imagem do seu folheto, pela imagem da sua marca, pela cara do seu caminhão. Não é? Você também pode sentir na pele, quer dizer, como é que estão as vendas do produto. Você pode ter certeza que se o produto está caindo as vendas, é porque tem alguma coisa errada na sua comunicação, na comunicação de design, tem alguma coisa errada na sua construção do produto, da sua embalagem, etc. Então, o primeiro passo é ter um diagnóstico, é ter um mapa da situação, do que está acontecendo com as suas marcas e os seus produtos. Tem que saber. Sem isso, não dá para dar o primeiro passo. Nem sempre isso é possível você fazer sozinho, ou você, que eu quero dizer, a empresa fazer sozinha, porque sempre tem muitas opiniões enraizadas. Então talvez o melhor caminho é você trazer um especialista e fazer um diagnóstico. Peça um diagnóstico. Poxa, me faça uma avaliação. A avaliação pode ser grande, pode ser pequena, me faça uma avaliação sob o ponto de vista o que mudaria, o que não mudaria e por quê. O que manteríamos, o que não manteríamos. Esse diagnóstico vai ajudar a você saber quais são os primeiros passos. E eu diria, se pudesse recomendar, dificilmente muda-se tudo. Em 100%, em 100 casos, deve ter 2 ou 3 ou que você joga tudo fora e faz tudo de novo. Muito poucos casos. Regra geral, os casos são evolutivos. Então você faz um pouco, ajusta, faz outro pouco, ajusta, e assim você vai evoluindo e introduzindo o design dentro da empresa. Dificilmente acontece de jogar tudo fora e começar de novo. É raríssima essa situação, de pegar todos os produtos e trocar tudo. Então é recomendável fazer esse diagnóstico, entender que é um processo que vai ao longo do tempo e aproveitar. Porque na hora que isso incorporar dentro da sua empresa, a empresa vai perceber o quanto é importante ter uma boa imagem. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Né? E você sabe também que não basta você ser, você tem que parecer que é. E essas são as atividades fundamentais que o design faz. Faz com que o consumidor perceba a sua qualidade do seu trabalho, do seu produto, através exatamente do produto, da embalagem, da marca, da comunicação e assim por diante. Então é um processo. Começa com o diagnóstico, vai devagar, mas você chega lá.